Isso foi agora, lá no Congresso Nacional, falando sobre o deputado Eduardo Bolsonaro. E o Contexto traz agora, ao vivo, uma entrevista exclusiva com ele, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que nesta segunda-feira foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República, juntamente com Paulo Figueiredo, por coação durante o processo da trama golpista. Tem esse assunto, tem muito assunto para a gente conversar. Deputado, obrigada pela gentileza de estar aqui conosco no Contexto Metrópolis. A ministra Gleisi Hoffmann acabou de falar sobre o senhor aí, ó, falou sobre um desserviço que o senhor presta nos Estados Unidos e trazendo as sanções aqui ao Brasil. Muito boa tarde, obrigada mesmo por estar aqui com a gente hoje. Obrigado pelo espaço, Neila. Satisfação estar mais uma vez aqui conversando com os amigos do Metrópolis. Eu não espero nada diferente da Gleisi Hoffmann, né? Ela mostra toda a sua incoerência, pois no passado ela não tinha essa mesma opinião, quando seus colegas de esquerda iam ao exterior fazer qualquer tipo de denúncia daquilo que ocorria no Brasil, né? E eu não posso esperar nada mais, nada menos do que essa incoerência também com relação à anistia. Em 1979, foram anistiados sequestradores, homicidas, latrocidas, as pessoas mais violentas do país. E agora... O Bling é o RP mais amado do Brasil, você já sabe. Mas sabia que com a gestão financeira do Bling você acompanha tudo o que acontece com seu dinheiro em um único lugar? E ainda tem uma conta digital super completa e simples de usar? Gestão inteligente para vender mais e se preocupar menos. Ei, você aí do outro lado, é você mesmo. Já viu a loucura que o Grande está fazendo? A única assinatura ilimitada de verdade a partir de 50% off, para você garantir a chave de acesso para você conquistar sua aprovação ainda em 2025. Então corra, aproveite logo, porque uma oportunidade dessa não fica disponível por muito tempo, hein? Bastidores e que estão prontos para conversar na semana que vem. O senhor entende isso como um balde de água fria nas articulações que vocês vêm fazendo aí nos Estados Unidos? Negativo. Isso é prova de que o Trump tem uma estratégia. Se ele estivesse sancionando por sancionar, apenas por uma questão de vingança ou para fazer o mal àqueles que são violadores de direitos humanos, ele estaria a todo momento despejando a maior força possível nesse conflito. Então, ele fez aquilo que ele é acostumado a fazer, que é estressar a relação, para depois sentar-se à mesa onde ele quiser, quando ele quiser e na melhor posição possível para defender os interesses dos americanos, que é a política dele, America First. Então agora a bola está do lado do Lula. Ele vai ter que costurar essa agenda, vai ter que honrar essa agenda, ou você acha que ele vai negar se encontrar com o Trump? Se ele fizer isso, vai ser destruído. Então ele vai ter que se encontrar com o presidente americano. Faço apenas a ressalva de que esse encontro por si só não é sinônimo de vitória. Pode olhar os arquivos aí e ver, por exemplo, o primeiro-ministro britânico, o presidente da África do Sul, o próprio presidente da Ucrânia, Zelensky, diversas vezes, né, quando eles entram no Salão Oval, por vezes eles acabam ouvindo verdades inconvenientes, o que também mostra muito o estilo do presidente Trump. Uma pessoa espontânea, né, autêntica, que não pensa duas vezes antes de falar, porque é acompanhado da verdade. Então, eu não fiquei nem um pouco surpreso. Eu acho que isso daí está dentro da estratégia do presidente Trump e mostra que sim, né, ele pretende estreitar essa relação para colher os frutos desse estresse previamente feito de maneira proposital. Mas você não acredita que isso pode acabar atrapalhando as negociações que vocês fizeram aí nos bastidores aqui para sanções no Brasil? De maneira nenhuma, né? Eu acho que vai ser muito difícil do Lula conseguir reverter, né, todo o material probatório, os relatórios e os briefings que recebeu o presidente Trump, expondo a relação, né, expondo a situação do Brasil e da perseguição implementada pelo judiciário. Eu estou, na verdade, ansioso por esse encontro. O que vai ter nessa reunião? Na sua manifestação aqui na rede social, você fala sobre a questão de mais sanções, olha, vamos esperar mais sanções e vamos garantir a anistia ampla, geral e restrita. Por que o senhor citou essa questão da anistia ligada a esse encontro do Lula e Donald Trump?
Vai ser muito difícil, nesse encontro, eles não falarem dessa questão da perseguição judicial, né? O Trump, inclusive, mandou os seus ministros, os seus secretários, fecharem as portas para qualquer autoridade brasileira que tentasse vir apenas conversar sobre o âmbito, sobre o aspecto comercial da coisa. Então, estará sobre a mesa as questões políticas. E, invariavelmente, né, o presidente Trump ele vai ser brifado, ele vai certamente abordar esse assunto porque é do interesse dele. Ele puxou para debaixo da sua responsabilidade a questão brasileira quando colocou na sua rede social uma carta aberta ao presidente Lula, falando da perseguição a Bolsonaro, seus familiares e seus opositores. Emendou no segundo parágrafo falando das eleições e no terceiro ainda fala das Big Techs, protegendo empresas americanas. Vale ressaltar ainda, Neila, que se você for pegar o discurso do presidente Trump, ele fala da questão brasileira quase que simultaneamente, né? Ou melhor, ele fala logo após mencionar o Brasil, ele fala da questão judiciária, né, da questão da perseguição, das caças bruxas. Só faltou colocar ali o CPF e citar nominalmente Jair Bolsonaro. Mas esse é um dos pontos que toca muito o presidente Trump, porque ele sabe que amanhã, quando ele não for mais presidente, ele pode vir a sofrer esse mesmo tipo de perseguição. Então acaba sendo uma pauta que está unindo a direita. Como a esquerda ela é muito bem articulada internacionalmente e está correndo para os tribunais para derrotar a direita também está se unindo para ver qual estratégia adotar, porque o cargo de presidente ele tem um mandato fixo, né? Não vai durar para sempre. Ninguém quer acabar indo para a cadeia por conta de crimes que não cometeu. O nome do senhor está sendo mais falado nessa semana por alguns motivos. O primeiro, por conta aí do Procurador-Geral da República ter feito a denúncia contra o senhor e contra o Paulo Figueiredo. O segundo é a Comissão de Ética analisando o seu mandato ainda hoje. E o terceiro, também por conta da questão da liderança da minoria, que Hugo Mota soltou hoje, então, a negativa, desaprovando o pedido do Sóstenes Cavalcante para que o senhor fique à frente da liderança da minoria. Eu vou falar sobre todos esses casos, mas só para a gente fechar tudo junto, se nada disso der certo e se houver uma condenação e uma inelegibilidade, a previsão é que o senhor continue nos Estados Unidos, mesmo que Donald Trump não esteja mais como presidente? Eu só consigo retornar ao Brasil se houver anistia. Fora isso, eu retorno para o Brasil para ir direto para a cadeia e eu não sou bandido. Eu não vou pagar o pato por uma perseguição política de insanos que querem se perpetuar no poder. E eu já demonstrei que eu estou disposto a ir às últimas consequências. Não estou preocupado com a eleição, não estou preocupado com o meu cargo, eu estou preocupado em libertar o Brasil e dar um caminho, sim, democrático, para que a verdadeira oposição a esse PT que aí está, né, possa realmente se manifestar, possa realmente concorrer nas eleições. Você vê, semana passada foram abertos, democraticamente, óbvio, 3 investigações contra mim. Né? Uma dentro da PF, por um PAD. Veja só, eu sou policial federal, mas ignoram que eu sou deputado federal, e se eu fizer críticas às instituições, eu respondo como se deputado federal em exercício fosse um verdadeiro devaneio. O Dino, né, quem poderia imaginar, né, mais isento e imparcial do que o ministro Flávio Dino, não pode haver. Né, desarquivando a CPI da Covid, tocada por Omar Aziz e Renan Calheiros, para falar que eu cometi desobediência durante a pandemia. E, por último, foi o PAD, o Dino e a PF abrindo um outro inquérito por um outro motivo lá também, que eu já nem lembro mais o que é. Mas isso daí demonstra... foi junto com o deputado Gustavo Gayer, por críticas ao Banco do Brasil. Acusação de crime contra o sistema financeiro nacional. Vejam só, um deputado federal sendo acusado por crime de opinião. Só que nisso daqui, Neila, se você for analisar, quem está junto comigo nesses inquéritos? Gustavo Gayer, Bia Kicis, Flávio, Carlos Bolsonaro, eu, pessoas que estão sendo cotadas como favoritas para o Senado. Ou seja, como eu havia previsto, a esquerda, apoiada por Moraes e os seus cúmplices, tentarão, via tribunais, derrotar qualquer possibilidade de construir uma maioria de direita para o Senado em 2026. Então é disso que a gente está falando quando a gente está falando de anistia. A anistia tem que ser, finalizando, Neila, ampla, geral e restrita, não é por um capricho meu, mas sim porque é necessário
para que o país tenha um rumo democrático. Ela tem que começar em 2019 e versar sobre os fatos, para evitar que amanhã o Flávio Dino desarquive novamente algum ponto da pandemia e venha nos perseguir. Lembrando que uma condenação do STF já faz a pessoa condenada cair direto na lei da ficha limpa, ou seja, me tira do processo eleitoral. Eu, Gustavo Gayer, Bia Kicis, Flávio e Carlos. Então tem que ser uma anistia sobre os fatos para que a gente consiga, né, acabar com a perseguição, acabar com esses inquéritos. E aí a gente retome a normalidade do país. Mas aí a gente tem alguns empecilhos, entre eles o relator dessa proposta, que é Paulinho da Força, que já foi atrás aí, inclusive do Michel Temer e do Aécio para conversar sobre esse assunto, já disse que não vai ser anistia ampla, geral e restrita. Em segundo lugar, o segundo empecilho é Davi Alcolumbre e o terceiro empecilho é o Supremo Tribunal Federal, que, de acordo com as contas aí do Sóstenes Cavalcante, hoje o PL ou a direita teria apenas 3 votos favoráveis à anistia dentro do STF. O que fazer neste momento que tem aí 3 grandes empecilhos contra a anistia ampla, geral e restrita? O que a direita vai fazer? For necessário. A gente vai guerrear, como diria o Churchill, né? Na terra, no mar, nas praias, em todos os locais. Eu ficaria surpresa se o Paulinho da Força viesse falando que faria uma anistia ampla, geral e irrestrita. Aí sim eu ficaria desconfiado. Ele dizer que não vai fazer esse tipo de coisa, até dizendo que não se fará uma anistia, se fará uma dosimetria, isso daí é o que eu espero, né, de um deputado como o Paulinho da Força. Então, como há 6 meses atrás falavam para mim que era impossível pautar a anistia, e hoje a gente tem até o requerimento de urgência aprovado, agora cada dia é uma luta. Vamos lá, vamos conversar com o Paulinho, lembrando que o relator pode ser trocado, o que a gente pode fazer daqui de fora, quais são as pressões, quais são os mecanismos que a gente tem à mão, e assim a gente vai tentando construir os cenários para conseguir reverter esse tipo de coisa. Não faz sentido você acreditar, né, até que o STF vai barrar a anistia. Então deixa-os barrar. Vamos aprovar a anistia, depois a gente vai atrás do STF. Agora, é incrível, né, o estado de degradação moral do legislativo, de falta de credibilidade, um legislativo fraco, onde o STF, de maneira antecipada, se pronuncia se vai decretar ou não uma inconstitucionalidade de uma futura lei que pode vir a ser criada. Lembrando o seguinte, se a anistia for tida inconstitucional, porque há, de alguma maneira, né, se os ilustres ministros entenderem que há uma inconstitucionalidade nela, o que dizer então da anistia de 1979? Se a Constituição de 88 ela não permite uma anistia que a gente está discutindo agora para essas pessoas, então em 1979 a anistia dada pela lei sancionada pelo presidente General Figueiredo, ela também não teria sido recepcionada pela Constituição de 1988. Então nós temos que anular a anistia de 79 e começar agora a processar e condenar todas as pessoas que se meteram naquela luta armada, né? Franklin Martins, Fernando Gabeira, dentre outros. Então, isso mostra um STF totalmente político e a gente tem que constrangê-los, né, a fim de que eles realmente entendam que o seu papel é dentro do judiciário e não dentro do legislativo. Fala Estrangeira. Fala Estrangeira. BTG Pactual Empresas. Todo negócio merece o melhor banco do mundo para empresas. Consultar Valdemar Costa Neto e Arthur Lira acabou prometendo pautar a anistia em caso de apoio à candidatura do Hugo Mota. Isso de fato aconteceu. Mas a pergunta é, onde entra o Hugo Mota agora? Qual é o papel do Hugo Mota e qual é o posicionamento dele nesse momento aí, nesse jogo político? O Hugo Mota é um refém do regime, né? Ele está sofrendo extorsão do ministro Alexandre de Moraes. A gente compreende isso, mas isso não o isenta de críticas. Eu esperava mais coragem dele, né? Se ele poderia perfeitamente seguir o regimento interno da casa e avalizar
a minha liderança da minoria, mas ele prefere perseguir por entender que nós somos o lado mais fraco da força. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que levantar a temperatura em cima do Hugo Mota. Eu não tenho outra saída, né? Se ele está indo por esse caminho, eu tenho que seguir as ferramentas que estão aqui à nossa disposição. A primeira delas é denunciar esse descalabro. Ele primeiro não permitia que eu registrasse presença através do celular, sendo que nas quintas-feiras isso ocorre com muita frequência, as chamadas sessões virtuais, onde as pautas são consensuais e o deputado apenas marca presença e formalmente são aprovados projetos que todos os líderes concordam. Até nesse tipo de coisa, Hugo Mota veio a me perseguir, a não permitir que eu registrasse presença. Então ele está fazendo um esforço acima do normal, muito provavelmente para agradar o ministro Alexandre de Moraes, que inclusive mandou a sua Polícia Federal para a casa do pai dele, que é prefeito lá no Nordeste, para ameaçá-lo. E depois desse dia, Hugo Mota mudou da água para o vinho, né? O que antes era uma posição a favor da Constituição, a favor da anistia, aquele discurso que ele deu sensacional, né? Citando até Ulisses Guimarães na sua posse, agora vai por água abaixo. Mostra-se um presidente com muita dificuldade dentro do parlamento, apela para a força, né? Vai querer aí agora suspender esses parlamentares, mas né, a gente lembra que a esquerda, recentemente, quando ela chegou a ocupar, por exemplo, o plenário do Senado, nada aconteceu. A gente vai ter que sempre batalhar a favor de justiça, mesmo dentro do Congresso Nacional. Podemos esperar mais sanções de Donald Trump aqui para o Brasil? Vimos uma ontem, né? A esposa de Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, foi punida aí com a Lei Magnitsky. Podemos esperar mais sanções? Olha, eu não falo pelo governo americano, mas eles têm uma série, né, de instrumentos a serem utilizados quando eles bem entenderem aumentar a pressão. Vale lembrar, ontem foram várias autoridades de alto nível americanas, né, que se declararam a favor da medida dessas sanções e que entraram em campo para vocalizar isso, o que mostra um governo Trump 2.0 muito mais coeso e uníssono daquele que foi no primeiro mandato dele. Então, além do secretário Rubio, nós tivemos ali o secretário Scott Bessent, né, o 01 do Tesouro Americano, a pessoa mais influente no mundo quando se fala em política pública e econômica. Nós tivemos Christopher Landau, Darren Beatty, várias outras pessoas do State Department, tudo replicado em português pela Embaixada Americana. Então, tudo isso daí mostra que o governo americano sabe o que quer e está disposto a ir nesse sentido. Eu acredito que, a depender da reação brasileira, se continuarem respondendo isso com abertura de inquéritos, né, aumentando a temperatura da censura, aumentando a perseguição política, eu acho que os americanos tendem a seguir também com a temperatura alta. É a análise que eu faço do lado de cá. Alexandre de Moraes, quanto mais pressão vier do governo norte-americano, pior pode ser a condenação para o seu pai, para o ex-presidente Jair Bolsonaro? Isso não pode ser revertido dessa forma? O Alexandre de Moraes é um ser totalmente político, mas eu já sei que ele quer matar o meu pai. O Alexandre de Moraes só não mandará Bolsonaro para a Papuda se houver, né, uma influência mais forte do entorno dele. E eu não acredito nas promessas futuras do Moraes. Estou vendo nos corredores muita gente falando em acordos, deixa o Bolsonaro domiciliar até passar a eleição do ano que vem, depois vota-se uma anistia realmente ampla, geral e restrita, etc. Eu não tenho como confiar nas pessoas que em 2022, depois daquela carta do Temer, onde aparentemente o presidente Temer intermediou uma negociação entre Bolsonaro e Alexandre de Moraes, prometendo acabar com os inquéritos, e nada disso foi cumprido. Eu queria perguntar ao presidente Michel Temer se ele honra a palavra dele e se ele está disposto a cumprir aquela promessa de 2022 ou se isso de fato não existiu. E aquela carta atribuída ao Temer, até hoje nunca negada, né, é uma fake news. Então isso tudo é que está em jogo. Eu estou preparado para resistir, para ser resiliente, entendo que haverá sacrifícios, mas o que está em jogo são as próximas décadas, é o futuro do país, é o futuro das nossas crianças, e não um indivíduo ou um grupo de pessoas. O ex-presidente Jair Bolsonaro também pensa da mesma forma, de que ele pode ser punido por conta dessas sanções de Donald Trump aqui ao país? Olha, Adela, se você perguntar para qualquer pessoa que está em cativeiro, é claro que ela vai querer evitar o mal pior, a promessa de mal pior perpetrada por aquele criminoso, né? Mas o Jair Bolsonaro, o que eu vejo? Ele é uma pessoa que é refém disso tudo. Ele não está em condição de tomar uma decisão.
Me causa, assim, até espanto determinados políticos que falam que, não, Bolsonaro falou isso, Bolsonaro falou aquilo. Ora, né, são pessoas que só estão esperando, né, elas vão lá, um criminoso bota uma arma na tua cabeça e fala, você quer isso ou aquilo? Ah, não, ele quer aquilo, então vamos respeitar que a vontade dele é livre. Não, Bolsonaro já está em cativeiro. Né? É difícil de você medir o quanto de liberdade que ele tem nas tomadas de decisões e sequer se essas decisões estão realmente sendo tomadas pelo presidente Jair Bolsonaro, uma vez que ele está incomunicável. Eu gostaria, Neila, de até ter, né, a real medida daquilo que pensa o presidente Bolsonaro, mas desde antes da sua condenação, eu já estou impossibilitado de vê-lo democraticamente para o bem do Brasil por uma decisão do nada imparcial Alexandre de Moraes. Aquele mesmo que falou, temos que pegar o Eduardo Bolsonaro nas matérias que o Glenn Greenwald publicou na Folha de São Paulo. Bom, com a denúncia ontem da Procuradoria-Geral da República, tem um prazo agora para sua defesa se manifestar, né? Um prazo de 90 dias, é isso? Se eu não me engano. Se eu for citado, Neila, eu ainda não fui citado Isso. de nada, eu estou dando conta de matérias da imprensa, tá? Mas se eles quiserem utilizar os canais formais, estarei aqui. Ou seja, não foi citado ainda. Eu não fui citado de absolutamente nada. Eles abriram um inquérito contra mim em maio, depois que o Marco Rubio disse que poderia sancionar o Alexandre de Moraes numa audiência no Congresso americano. E desde então, não vem nada. Só que meu endereço é certo e sabido. Todas as autoridades americanas sabem onde é que eu moro. Quando eu pego um voo aqui no TSA, eu passo meu passaporte. Quando eu entro aqui, eu falo com mais. Eu falo com o pessoal do Border Patrol. Todos eles, eu tenho que deixar registrado o meu endereço, tenho conta de água, luz, etc. Então, o Alexandre de Moraes, ao que parece, ele não quer me notificar. Ele vai tentar me condenar à revelia. Por quê? Porque, Neila, quando chega um expediente de um juiz estrangeiro aqui nos Estados Unidos, ele é recebido pelo DOJ, Department of Justice, né, da Pam Bondi, e ela depois delega isso para o US Marshals ir lá bater na nossa porta para entregar a intimação. Só que ela faz uma análise de mérito, ela faz uma análise de requisitos mínimos para que seja cumprida essa determinação judicial estrangeira. E eu acho que o Alexandre de Moraes tem muito receio de que ele não consiga vencer sequer esses requisitos básicos, uma vez que ele já tomou um sermão dessa mesma DOJ, da Pam Bondi, né, em maio, 7 de maio, quando ele recebeu uma carta aqui dos Estados Unidos, onde a Pam Bondi dá uma aula sobre extraterritorialidade ao Alexandre de Moraes, dizendo que ele não pode obrigar uma empresa americana, no caso a Rumble e a Truth Social, a cumprir determinações da justiça brasileira, e assim por diante. Então, o Moraes, para ser livre, leve e solto, para cometer as suas violações de direitos humanos, ao que parece, só mesmo no Brasil. Aqui no exterior, ele não tem vez, seja nos Estados Unidos, na Argentina ou na Espanha. Deputado, o que esperar da família Bolsonaro para as eleições de 2026? A gente está vendo o Centrão se movimentando de uma forma muito agressiva agora. União e PP deixaram o governo Lula, estão mais próximos aí da centro-direita, batalhando por um candidato aí à presidência da República, que muito provavelmente deve ser o governador Tarcísio. A gente já tinha falado isso em uma outra oportunidade, mas o nome de Tarcísio continua hoje sendo mais forte para substituir o ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, Tarcísio já conseguiu na Justiça uma data para visitar seu pai em casa. A gente pode esperar que a família Bolsonaro ela apoie Tarcísio ou você continua mantendo o seu posicionamento da nossa última entrevista? Eu vou manter o meu posicionamento da última entrevista, né? Eu sou, na impossibilidade de Jair Bolsonaro, candidato a presidente da República, né? É por isso que o sistema corre e se apressa para tentar me condenar em algum colegiado, aí, seja da primeira turma do STF, para tentar me deixar inelegível. Só que o principal, Neila, não é a família Bolsonaro participando na política, mas sim a consciência que a gente deixa na cabeça de cada pessoa. Não é encarcerando o líder de um movimento que você acaba com o movimento. As pessoas não vão, né, depois de descobrir a verdade, depois de ver como é que funcionam as engrenagens de Brasília, voltar a trabalhar de maneira serviçal para sustentar um regime que não lhes serve, né, pagando altos impostos para que uma casta viva no luxo e eles sem oportunidade. Então isso daí é o principal, é nessa força de consciência que eu acredito para libertar o Brasil, e a eleição ela só me coloca num cargo com um pouco mais de poder, né, com o poder da caneta, para fazer algumas coisas que os cidadãos não podem, como articular projetos de lei, propor projetos de lei, fazer destinações orçamentárias. Fora isso,
todos nós somos iguais. E o movimento liderado por Jair Bolsonaro é perene. Mesmo após, quando Bolsonaro vier a falecer, por muito tempo, a gente ainda seguirá colhendo os frutos dessa verdade libertadora liderada pelo presidente Jair Bolsonaro. Se não houver essa possibilidade, o senhor se tornar inelegível por conta de denúncia da PGR, por conta de cassação do mandato na Câmara dos Deputados, enfim, por conta de vários motivos, se o senhor estiver inelegível, a gente pode esperar que Eduardo Bolsonaro apoie Tarcísio de Freitas? Olha, se eu estiver inelegível porque eu fui condenado pela minha atividade nos Estados Unidos, eu acho provável que os Estados Unidos não reconheçam a eleição do Brasil, né? Vamos combinar que seria um tanto quanto humilhante para o presidente Trump permitir aos Estados Unidos, mas eu acredito que toda a conjuntura internacional para evitar o nascimento de uma nova Venezuela no país. Fora isso, né, dos males o menor. Onde o Lula estiver, eu certamente vou estar do outro lado. Bom, para a gente terminar, minha última pergunta é: o senhor se arrepende de alguma forma das tratativas ou das articulações nos Estados Unidos que acabaram trazendo essas sanções tarifárias aqui para o Brasil? De maneira nenhuma, né? Nós nunca lutamos por tarifas, essa foi uma decisão tomada pelo presidente Trump, e eu confio no presidente Trump, acho que ele tem muito mais experiência do que eu acredito que é uma estratégia certa e se demonstrou certa, porque, mais uma vez, no passado recente, ninguém sequer admitia discutir a anistia. O projeto que foi votado à urgência do Marcelo Crivella é de abril de 2023. Nós estamos em setembro de 2025. Ora, bolas, por que só agora a gente está falando de anistia, votando requerimento de urgência e falando até em texto? É por causa dessas sanções norte-americanas. Então, tudo isso daí já está surtindo efeito. Que a batalha é longa, ela é árdua, mas a gente vai resistir. É como o professor Olavo costumava dizer, né? Não parar, não precipitar, não retroceder. Quem resistir mais vai ganhar essa batalha. E certamente eu ficarei aqui nos Estados Unidos resistindo quanto tempo for necessário para resgatar a democracia no nosso valoroso Brasil. Então vamos acompanhar hoje o Comitê de Ética da Câmara dos Deputados, vamos ver o resultado que sai. E te peço, se por acaso for citado, se a citação chegar aí nos Estados Unidos, na sua casa, conta pra gente. Não só deixarei claro, né, esse recebimento, como tornarei público o meu depoimento para todo mundo me ouvir. Muito obrigado, Nila, pelo espaço mais uma vez. Parabéns pela coragem do Metrópolis de abrir os microfones para mim. Eu que agradeço. Obrigada pela gentileza mais uma vez. Até a próxima.